Então, pessoal, vamos aqui corrigir a segunda versão da prova, né? O pessoal que tinha tirado a nota não tão boa e decidiu fazer uma segunda chance, né? Vamos lá. Então, essa segunda versão da prova, ela tá bastante parecida com a primeira, tá? Mas eu mudei pequenas coisas nos argumentos para não ser a mesma resposta, tá? Então, vamos lá. Para cada argumento, faça o seguinte. A. Identifique as premissas e a conclusão. Formalize as premissas e a conclusão na linguagem do cálculo proposicional e diga se o argumento é válido ou inválido, né? Então, vamos para o primeiro argumento. 1. Se 7 fosse um número par maior que 2, então 7 seria a soma de dois primos, né? Dada a conjectura de Goldbach. O número 7 não é a soma de dois primos, e por isso ele não pode ser um número par maior que 2, né? Então, a maneira melhor de responder isso daqui é começar simbolizando as fórmulas atômicas e daí já fazer as premissas da conclusão com os símbolos, né? Porque aí você não precisa ficar escrevendo pra caramba, né? Então, como é que fica? Vamos pegar aqui P para ser 7 é um número par maior que 2, né? E S para ser 7 é a soma de dois primos, né? Então, qual é a conclusão desse argumento, gente? A conclusão está aqui no final, né? 7 não é um número par maior que 2. Essa é a conclusão. Quais são os motivos que eu estou dando? Se ele fosse um número par maior que 2, ele seria a soma de dois primos, mas ele não é a soma de dois primos. Então, ele não é um número par maior que 2. Então, basicamente, esse argumento é: se 7 fosse a soma de dois primos, ele seria... Ou, se 7 fosse par maior que 2, ele seria a soma de dois primos. Mas ele não é a soma de dois primos, consequentemente, ele não é um par maior que 2. Simples assim. Então, a conclusão é 7 não é um par maior que 2. Esse argumento aqui ele é válido, tá? Válido. E por quê? Porque ele é um modus tollens, né? Modus tollens. Né? Se P, então Q. Não Q, logo não P. Tá? O pessoal aí da prova tem que tomar cuidado, né? Às vezes vocês estão colocando assim que é um modus ponens, só que o argumento que você colocou não é um modus ponens, né? A mesma coisa com o modus tollens, né? Não adianta você dizer que ele é válido porque é o modus ponens e o jeito que você escreveu não é o modus ponens, né? Então o modus ponens aqui seria S, P implica S, P, logo S. Isso aqui é o modus ponens, tá? Se P então S, P logo S, que era o argumento que estava na primeira versão da prova. Esse argumento aqui ele não é o modus ponens, ele é um modus tollens. Por quê? Aqui no modus ponens você está dando condicional e afirmando um antecedente, depois concluindo o consequente. Aqui no modus tollens você está dando condicional, negando o consequente e, consequentemente, negando o antecedente. Né? Por quê? Porque o condicional fala o seguinte: olha, sempre que P é verdadeiro, S é verdadeiro. Né? Mas se S não é verdadeiro, P não pode ser verdadeiro, porque sempre que P é verdadeiro, S é verdadeiro. Isso é um modus tollens. E o modus ponens está dizendo o seguinte: sempre que P é verdadeiro, S é verdadeiro. P é verdadeiro. Logo, S é verdadeiro. Por quê? Porque sempre que P é verdadeiro, S é verdadeiro. Tá? Então, essa daqui é a questão 1. Vamos para a questão 2, né? Se você é solteiro, então você não é casado. Porque ninguém que é solteiro porque ninguém é solteiro e casado ao mesmo tempo. Aqui, qual é a conclusão, gente? Se você é solteiro, então você não é casado. Esse condicional aqui. Né? Porque aqui eu tenho um porquê. E porquê é um marcador de premissa. Né? Tudo que eu estou falando depois de porquê é o motivo que eu estou dando para você aceitar a conclusão. Então, porquê é marcador de premissa. Então, vamos usar aqui ó, S para você é solteiro. E C para é casado, né? Eu sei que aqui na frase aparece não é casado, mas o melhor é você botar C para é casado e negar, né? Então vamos ver. A premissa aqui é ninguém é solteiro e casado ao mesmo tempo. Não é o caso,
de você ser solteiro e casado, né? Pessoal aí que ficou lembrando da outra prova tinha um bicondicional. Isso aqui não é um bicondicional, obviamente. Está dizendo simplesmente ninguém é casado e solteiro ao mesmo tempo. Não é o caso de você ser casado e solteiro. Certo? E a conclusão é: se você é solteiro, então você não é casado. Esse argumento é válido, tá? Ele é válido por quê? Vamos supor vamos supor que alguém é solteiro, tá? Se esse alguém é solteiro, ele não pode ser casado ao mesmo tempo. Por quê? Porque se ele fosse solteiro e casado, seria a negação da premissa. A premissa dizendo que você não é solteiro e casado ao mesmo tempo. Então, se você é solteiro, você só pode ser não casado. Certo? Simples assim. Vamos para 3. Não há livre-arbítrio no universo determinista, né? Lembra que eu falei para vocês que essa sentença era mais difícil de formalizar. Mas, para quem já viu a primeira versão da prova, que tinha essa mesma sentença, viu eu formalizando em vídeo, viu eu formalizando na aula, não deveria ser difícil formalizar ela. Vocês já viram muitas vezes, né? Portanto, né, esse aqui é um marcador de conclusão, o universo é não determinista. Já que, isso aqui é um marcador de premissa, há livre-arbítrio. Então, isso aqui é a conclusão. E você tem duas premissas, que é há livre-arbítrio e não há livre-arbítrio no mundo determinista. Então, a primeira, então vamos pegar aqui, ó. D para o mundo é determinista. Só lembrando, viu, gente? Eu estou escrevendo aqui determinista só, porque eu estou com preguiça de escrever. Tá? Mas D é uma proposição. O mundo é determinista, o universo é determinista. E L é há livre-arbítrio. Tá? Vou botar aqui livre arbítrio. Certo? Então não há livre-arbítrio no mundo determinista. Dizendo o seguinte: se o mundo é determinista, então não há livre-arbítrio. Ou você poderia escrever o seguinte: não é o caso do mundo ser determinista e haver livre-arbítrio. Pode ser. Tá? De duas maneiras está certo. O há livre-arbítrio. O que é há livre-arbítrio? L. Logo, não D. O universo não é determinista. Então, isso aqui é um pouco diferente também do argumento da primeira prova. Né? O argumento da primeira prova era o modus ponens. O argumento era o seguinte: não há livre-arbítrio no mundo determinista, o mundo é determinista. Logo, não há livre-arbítrio. Isso aqui é o modus ponens, tá? Se P, então o quê? P, logo Q. Esse aqui é o modus tollens, mais ou menos, né? Porque eu estou negando o antecipo consequente. Né? Não é especificamente, né, se for ser chatão, não é o modus tollens, porque a negação de não L é não, não L. Né? Mas na lógica clássica, a gente sabe que dupla negação, mesma coisa que não negação. Né? Então aqui você tem um argumento válido, porque ele é um modus ponens, tá? Ou modus tollens, tá bom? Então, simples assim. Vamos para a quarta. O filho de Aristóteles é um ser humano. Por quê? Né? Isso aqui é um marcador de premissa. Né? Então, o que está depois do porquê é premissa. Certo? E a conclusão é: o filho de Aristóteles é um ser humano. Então, vamos botar aqui F para o filho de Aristóteles é humano. E A para Aristóteles é humano. Beleza? Então, quais são as premissas? Aristóteles é humano. Então, a primeira premissa só é A. E quem é filho de humano é humano. Então, Aristóteles, se Aristóteles é humano, o filho dele também é humano. Logo, o filho de Aristóteles é humano. Então, esse aqui é válido. Esse aqui é o modus ponens, tá? Esse aqui é o modus ponens. Se P, então Q. P, logo Q. Tá trocado a ordem das premissas, mas não faz nenhuma diferença, tá? Então, esse aqui é o modus ponens, é um argumento válido. Simples assim. Vamos para o quinto. Chove e faz calor em João Pessoa. Já que chove ou faz calor em João Pessoa. Já que é um marcador de quê? De premissa, né? Já que eu estou dando um motivo para você aceitar a conclusão. Então, a conclusão é: chove e faz calor em João Pessoa. Tá? Muita gente lembrou da conclusão da outra prova, né? Na outra prova, isso aqui era a premissa. Agora é a conclusão. Tá? Então, vamos pegar aqui para C igual a
chove, vamos pegar K para calor, né? Faz calor. Então, qual é a premissa? Chove ou faz calor. Logo, chove e faz calor. Obviamente, esse argumento é inválido, tá? Por quê? Uma disjunção, a disjunção aqui é inclusiva, ela é válida quando, ou ela é verdadeira quando pelo menos um dos disjuntos é verdadeiro. Já a conjunção ela é verdadeira quando ambos são verdadeiros. Então é plenamente possível essa disjunção ser verdadeira e essa conjunção falsa. Né? Por exemplo, vamos dizer que está chovendo e não está fazendo calor. Se está chovendo e não está fazendo calor, a premissa é verdadeira. Chove ou faz calor. É verdade, porque chove, né? Então, é verdade que chove ou faz calor, porque está chovendo. Mas é falso que chove e faz calor, porque não está fazendo calor. Então esse argumento aqui é inválido. Né? Eu não perguntei isso, né? Mas se tivesse aí como é que arrumar esse argumento, uma maneira de arrumar é trocar a ordem aqui de premissa e conclusão. Né? Premissa, chove e faz calor, logo, chove ou faz calor. Agora, isso aqui é válido. Né? Por quê? Porque se chove e faz calor, tem que ser ambos. Chove e faz calor. Se ambos são verdadeiros, é verdadeiro que chove ou faz calor. Tá? Mas do jeito que está, o argumento é inválido. Tá bom, gente? Então, é isso aí, tá? Quem tá com dificuldade, né? Teve gente que colocou uma fórmula só para cada argumento, entendeu? Então, assim, quem colocou uma fórmula só para o argumento não está entendendo muito bem o assunto, entendeu? Então, eu acho que deveria dar uma corrida e estudar, tá? Porque uma coisa é você errar, é você botar um modus ponens, responder um modus tollens, você esquecer uma negação, né? Outra coisa totalmente diferente é você não estar entendendo que aqui são duas afirmações, que aqui são três afirmações, e me dá uma fórmula só. Se você me dá uma fórmula só, não sei se essa fórmula é a premissa, se essa fórmula é a conclusão, não sei o que você está fazendo, na verdade. Entendeu? Então você não está respondendo a questão. Isso é preocupante, tá? Então, se você está nessa situação, você precisa urgentemente correr atrás, né? Já teve 4 monitorias, né? 4 monitorias com o nosso monitor, já teve a monitoria do CA com a Lídia, né? Poucas pessoas foram, né? Então, se você já teve primeira prova, teve a oportunidade de ver onde é que errou, de me ver corrigindo em vídeo, me ver corrigindo em aula, teve a segunda prova, né, e você não está entendendo nem como é que responde a questão, você deveria ter ido nas monitorias. Né? Agora, talvez, vai ter monitoria, mas agora já vai ser uma monitoria de outro assunto. A gente está estudando tabela de verdade. Tá? Então, você realmente precisa correr atrás. Né? Quem está nesse nível, assim, que não está entendendo a resposta, precisa correr atrás ou trancar o curso. Né? Essa, não sei se está mais em tempo de trancar, mas essa é o conselho que eu dou, tá? Porque a gente vai fazer 1000 monitorias, se precisar 1000 vezes eu vim aqui em vídeo, corrigir questões, explicar, eu vou fazer 1000 vezes, né? Precisar 1000 vezes responder questões na sala, eu vou responder 1000 vezes, né? Se precisarem de reforço, eu posso até fazer por mim próprio, para além da monitoria, tudo bem, certo? Mas se você chegar no final do curso sem estar com a mínima noção, né, de nem do que está sendo perguntado, eu não vou ter outra escolha a não ser te reprovar. Tá? Não tenho nenhuma felicidade com isso, mas para ser honesto, para ser justo, né, com o curso, não vou ter escolha, tá? Então, se você está nesse nível e não correr atrás, você não vai conseguir fazer a segunda prova, não vai conseguir fazer a terceira prova, vai chegar se chegar na final, se tiver ponto suficiente para a final, não vai conseguir fazer a final, entendeu? A lógica, ela é muito verdadeira nesse ponto, tá? Não tem como dar migué, entendeu? Ou você vai acertar ou você vai errar. E por mais que eu dê várias chances, né? Essa aqui é a segunda chance para fazer a primeira prova. Por mais que eu corrija, etc, etc, na hora de
corrigir várias vezes, explicar várias vezes. Na hora de eu corrigir a prova, eu vou corrigir a prova. Eu não vou encontrar ponto onde não tem, né? Por mais que eu coloquei um ponto por fora da prova, na primeira prova teve um ponto extra, né? Então, se com todas essas facilidades você não está conseguindo fazer, você precisa urgentemente acender o sinal de atenção, entendeu? A matéria de lógica ela não é optativa, ela é uma matéria obrigatória, certo? E não tem para onde correr, tem que fazer. E ela não está difícil. Essas questões aqui não são difíceis, certo? São questões todas muito simples, são todas fórmulas com duas letras, algumas poucas negações, poucas fórmulas, mas eu preciso realmente que você consiga entender minimamente quando é que eu tenho uma conjunção, quando é que eu tenho uma disjunção. Precisa entender, né? Muita gente errou, na verdade, a conclusão do argumento, entendeu? Isso não é algo que não tem não é nem questão de formalização, entendeu? É a questão de entender qual é o argumento, certo? Então não tem muito que eu possa fazer a partir do momento que você não está conseguindo entender nem qual é a conclusão do argumento. Tá bom, gente? Então, ó, olho aberto e vamos lá. Abraço.